Fala galera, meu nome é Souza do canal Singularizando e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre terremotos, desde o funcionamento da escala Richter até tremores já registrados aqui no Brasil e, claro, entender um pouco mais como funciona esse fenômeno. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botão aqui embaixo e já deixe o seu like para ajudar o canal a crescer, sempre trazendo vídeos de conteúdo por aqui. Terremoto ou abalo sísmico são tremores que acontecem na crosta terrestre devido à liberação de energia que estão acumuladas em placas tectônicas embaixo do solo. E para entender como funciona o tremor, precisamos conhecer primeiramente a estrutura geológica do nosso planeta. O planeta Terra é formado basicamente por 3 camadas, sendo a crosta, que é uma zona solidificada e externa do planeta, o manto, que é a parte mais interior e é composto basicamente de rochas derretidas e é pastoso, e o núcleo, que é composto basicamente de ferro e níquel, subdivididos em 2 camadas, sólido e líquido. A crosta, ao contrário do que se pensava antigamente, não é contínua, ela é toda rachada, e esses pedaços são chamados de placas tectônicas. Em 1913, Alfred Wegener apresentou a teoria da deriva continental, que afirma que há milhões de anos as massas da Terra formavam um único supercontinente, chamado Pangeia. Essa teoria foi confirmada por sua sucessora, a chamada Teoria das Placas Tectônicas. A teoria das placas tectônicas parte do pressuposto que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semirrígidos, ou seja, em placas que abrangem todo o planeta. Essas placas movimentam-se sobre o manto, impulsionadas pelo processo de convecção. São reconhecidas 55 placas tectônicas, 15 principais e 40 menores, que são divididas em 3 tipos: as placas oceânicas, as continentais e as oceânicas e continentais. E essas placas estão em constante movimento. E essa é a principal causa de terremotos. Isso porque elas chocam uma com as outras, causando o abalo sísmico, que são tremores que acontecem na superfície da Terra devido à liberação de energia que vai se acumulando às vezes por décadas. Esses choques causam a deformação plástica, que é quando a tensão não é mais proporcional ao limite da elasticidade da rocha. E isso causa uma ruptura, também conhecido como falha geológica. O movimento das placas acontece devido ao movimento de convecção, que é quando as rochas derretidas esfriam e descem para mais próximo ao núcleo, que é bem quente, e aquece esse material, fazendo-o subir novamente, entrando em um ciclo constante bem embaixo das placas tectônicas. E esse movimento e direção das placas acontecem em 3 tipos. O movimento transformante, que é quando as placas se deslocam unilateralmente, e esse atrito causa terremotos e às vezes deixa grandes cicatrizes, como a falha de San Andreas nos Estados Unidos. Movimento divergente, que ocorre quando as placas se afastam uma das outras. O afastamento deixa um vão que é preenchido com magma, que é pastoso e ocupa o espaço formando uma dorsal oceânica, que é uma cadeia de montanhas submersas, como a dorsal mesoatlântica, que fica entre a África e o Brasil. E movimento convergente, que é quando as placas chocam uma com a outra, onde se formam grandes cadeias de montanhas e grandes fossas oceânicas, como a Cordilheira dos Andes, as montanhas do Himalaia e a Fossa das Marianas, que inclusive foi tema de um vídeo aqui no canal, e vou deixar o card aqui em cima. Existem outras ocorrências de terremotos causados por grandes deslocamentos de gases no interior da Terra e atividades vulcânicas. E assim como o caso dos movimentos das placas são de origem natural, mas também temos uma outra parcela menor de causas para terremotos, dessa vez de origem humana, que são os sismos induzidos ou ação antrópica, que nada mais é do que alteração realizada pelo homem no planeta, como explosões, ruptura de barragens, mineração, extração de fluidos do subsolo, entre outros. Mas o foco aqui é o movimento das placas tectônicas, que são responsáveis pela maior quantidade dos terremotos e pelos mais intensos também. Pois bem, já vimos que os continentes estão boiando em cima do manto e que se encontram após um acúmulo de pressão toda essa energia liberada.
O ponto onde houve o encontro das placas é chamado de hipocentro, e a partir daí é liberada a primeira e a segunda onda de choque, que também é conhecida como onda primária e onda secundária. A onda primária tem maior velocidade de propagação e trafega por líquidos e sólidos, até mesmo pelo manto, porque ela possui uma característica de compressão e dilatação da matéria, como esse exemplo. Já a onda secundária é um pouco mais lenta e não se propaga no líquido, isso devido à sua característica de formação, que é o deslocamento do solo perpendicularmente à direção de propagação. Essas duas primeiras ondas de choque são chamadas de ondas de corpo, porque ambas se propagam pelo interior da Terra. Já a terceira onda é onde a coisa fica feia de verdade. A terceira onda é chamada de onda de superfície, porque se propaga na superfície da Terra. Ela tem início logo acima do hipocentro, e esse é o tão famoso epicentro. A onda de superfície é um pouco mais lenta que as ondas primárias e secundárias, porém com maior duração, maior amplitude e muito mais destrutiva. Temos dois tipos de ondas de superfície. As ondas Love, que são ondas que produzem o cisalhamento horizontal do solo, e tem esse nome em homenagem ao matemático August Edward Hugh-Love, que criou o modelo matemático desse tipo de onda. E as ondas Rayleigh, que se propaga de forma ondulatória e tem esse nome em homenagem ao Lord Rayleigh, que previu a existência e movimento dessas ondas. Um terremoto pode ser classificado como superficial, que ocorre desde a superfície da Terra até 70 km de profundidade e corresponde a 85% dos casos de terremotos. Intermediário, que ocorre entre 70 a 350 km de profundidade e corresponde a 12% dos casos. E profundos, que ocorrem abaixo de 350 km de profundidade e são bem raros, corresponde a cerca de 3% dos casos. Certo, mas como são medidos e classificados os terremotos? As ondas de choque, que vimos agora há pouco, são captadas por um sismógrafo e sua intensidade determinada pelas escalas Richter, escala de magnitude de momento e escala de Mercalli. A escala Richter foi desenvolvida em 1935 por Charles Francis Richter, e é uma escala logarítmica base 10. Isso quer dizer que a cada ponto devemos adicionar 1 vezes 10. Por exemplo, se um terremoto foi classificado como 3 pontos na escala Richter e teve uma liberação de energia de valor 50, o terremoto que tiver 4 pontos vai ter valor 500, 50 vezes 10. E o terremoto que tiver 5 pontos vai ter 5.000, 500 vezes 10. E assim por diante. No entanto, a escala Richter tem uma limitação em sua forma, fazendo com que as medidas sejam precisas apenas dentro da faixa de 2 a 6,9 pontos, e quando o hipocentro forem até 400 km. E para corrigir isso, em 1979, o Thomas Hacks e Hiro Kanamori desenvolveram a escala de magnitude de momento, que embora tenha a fórmula diferente, manteve os valores de magnitude definidos pela antiga. A diferença aqui é que a escala de magnitude de momento, ou MMS, tem 1 vezes 30 a cada ponto, ou seja, a magnitude 4 é 30 vezes a magnitude 3, que é 30 vezes a magnitude 2. Embora a escala Richter seja mais conhecida, a escala mais precisa e a mais usada em todo o mundo é a de magnitude de momento. E o terremoto também é classificado na escala de Mercalli, que é uma escala qualitativa usada para determinar a intensidade de um sismo a partir dos seus efeitos sobre pessoas e estruturas, tanto natural quanto construída pelo homem, como cidades, por exemplo. Os terremotos ocorrem diariamente ao redor do mundo, porém em alguns lugares com maior intensidade e em outros nem são percebidos. Nas bordas das placas tectônicas ou falhas geológicas, os terremotos acontecem com mais frequências e maior intensidades. Cerca de 90% dos terremotos do mundo e 81% dos maiores acontecem em uma zona em forma de ferradura com 40.000 quilômetros de comprimento, chamado de Anel de Fogo do Pacífico, que em sua maior parte está nos limites da placa do Pacífico. E para finalizar, aqui no Brasil, embora temos a felicidade de estar bem no centro da placa sul-americana, também acontecem terremotos, como o que ocorreu em Mato Grosso, em 1955, que chegou a 6,6 pontos na escala Richter, ou o terremoto de Minas Gerais, em 2007, que chegou a 4,9 pontos e, inclusive, causou uma morte. Aqui embaixo vou deixar um site que você pode acompanhar os terremotos que estão acontecendo em tempo real
e em todo o mundo. Vale a pena conferir. Bom, pessoal, ficamos por aqui e se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito, para continuar a conhecer mais sobre o nosso planeta. Um grande abraço e até a próxima!